Nessa lição aqui, número 10, no nosso estudo sobre a fé, eu quero falar com você sobre como vencer essa batalha nos pensamentos. O que eu faço para vencer essa batalha? Às vezes a pessoa está passando por uma luta na mente dela, no pensamento dela, aqueles pensamentos que vêm, como eu falava, que a luta nos pensamentos é a pior luta que a gente enfrenta, porque nós conseguimos esconder de qualquer pessoa. Alguém pergunta, como que você está? Está tudo bem, mas ninguém sabe como andam os nossos pensamentos lá dentro da nossa mente, o que a gente está pensando, imaginando. Então hoje eu quero te ensinar a vencer essa luta dos pensamentos, tá? Hoje é a lição número 10 do nosso estudo sobre a fé, como vencer os pensamentos. Hoje eu vou falar muito sobre resistir, sobre isso que eu vou falar bastante hoje. Vou falar muito sobre resistir. Vamos entrar na nossa lição então? Pega a sua folhinha, vamos começar aqui, vamos meditar juntos, vamos lá. Quando estamos passando por uma batalha nos pensamentos, normalmente tentamos nos distrair, para que estes pensamentos nos deixem por um período de tempo. Contudo, o que estamos fazendo é errado, uma vez que, quando estivermos sem distrações nenhuma, os pensamentos farão o quê? Voltarão. E é verdade, a pessoa, eu vou ligar a música aqui, tá, liga a música, tudo bem, vai tocar a música, mas quando a música parar de tocar, o pensamento volta. Não, eu vou limpar a casa, e quando terminar de limpar a casa, o que vai acontecer? O pensamento vem. Não, eu vou lá com a vizinha, eu vou conversar, eu vou fazer isso, eu vou me distrair, eu vou jogar um joguinho, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal outra, eu vou me distrair. Mas quando você deita na cama, senta no sofá e acabou a distração, o que acontece com os pensamentos? Eles voltam. Então essa atitude ou estratégia que nós tomamos para vencer essa batalha é uma estratégia errada. É uma solução paliativa, que durante ali um curto período de tempo do dia até os pensamentos saem. Mas quando você para de se ocupar, para de se distrair, os pensamentos voltam. Eles voltam novamente, e ali ele vem atingir você. Ali o inimigo volta para o seu redor, ou seja, é como se o demônio dissesse, tá bom, vou te dar uma folga, enquanto está se distraindo, eu vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando a hora que tu parar de se distrair, a hora que tu parar de pensar nessas coisas. Quando tu parar, eu entro. E daí quando você para, ele vem novamente com os pensamentos, com aquilo de negativo, com o desejo, querendo levar você a uma atitude. Então essa não é a solução. Vamos continuar. O que realmente precisamos fazer é oferecer o que, pessoal? Resistência. Se não entrarmos na batalha, nunca ficaremos livres. Veja o que disse Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, eu até grifei, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então Tiago não está dizendo assim, te distrai, dá um tempo, vai lá na vizinha, conversa com o Joaquim, faz tal coisa, ouve uma música, aí o diabo vai cair fora. O Tiago está dizendo que para o diabo fugir, eu tenho que entrar na batalha. Ele está dizendo que se eu não ofereço resistência a essa tentação, se eu não ofereço resistência a esse desejo, a esse pensamento, ele está dizendo, eu nunca vou ficar liberto. Só fica liberto quem entra na batalha. Só se liberta quem luta. Às vezes as pessoas têm aquele pensamento, deixa o diabo no canto dele e eu fico no meu. Isso não funciona, porque o diabo nunca vai parar no canto dele. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, que ele está andando ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí o Pedro diz, ao qual resistir, então ele manda você resistir, firmes na fé. Então o próprio Pedro também diz, ao qual você tem que resistir. Se você não resistir, ele vai continuar ao seu redor. Se você não resistir, ele vai ficar bramando ao seu redor. Você não vai conseguir. Olha aí, tu está na igreja, está doente. Olha o teu casamento, olha a tua vida, Deus não te abençoa e não sei o que. Se você não resistir, ele vai ficar na tua volta, bramando ao seu redor, esperando você deixar uma brecha, uma oportunidade, uma porta para ele entrar. E o próprio apóstolo Pedro disse, ao qual resista firme na fé. E o Tiago está dizendo que se eu não oferecer resistência, o inimigo não sabe. Ele continua ali, ele te dá um alívio de 2 horas, porque tu estava lá lavando a louça, ouvindo uma música, um louvor. Aí tu distraiu a cabeça. Mas quando tu deitou na cama, no silêncio, TV desligada, não tem ninguém conversando, tu fecha os olhos, e às vezes a pessoa não consegue dormir. Começa uma guerra nos pensamentos da pessoa.
sentou na cadeira, não tem nada para fazer, está parado, às vezes não está quieto, começa uma batalha na mente da pessoa. Às vezes tu até quer fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, eu vou ler um livro, vou fazer um negócio, começa uma guerra na mente. Significa que o quê? Que se eu não entrar na batalha, que se eu não resistir, se eu não me dignar e resolver lutar, o inimigo não sai. Então vamos continuar comigo. Aí o Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que diz a Bíblia Sagrada? E ele fugirá de vocês. Se eu não resistir, os maus pensamentos não vão embora. Se eu não entrar na luta, essa tentação, esse desejo, o demônio que está ao meu redor, ele não vai cair fora. Aí diz mais: se não oferecermos resistência, nunca iremos vencer. Só quando resistirmos é que o inimigo irá fugir. Não podemos nos esquecer de que o nosso adversário não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para poder falar na nossa mente, ele precisa estar aonde, pessoal? Perto de nós. Então significa que se eu estou aqui e está vindo uns pensamentos ruins na minha mente, está amarrado, isso é da minha cabeça. Não, não é da sua cabeça. Não, isso é eu que assisti aquele filme, estou pensando, não é. Tem um demônio ali. E o demônio, ele pode não ter entrado ainda em você. Ele ainda não entrou. Porque ele não conseguiu te levar para o pecado, não conseguiu te levar a fazer o que ele quer que você faça. Mas ele está ao redor, bramando como um leão, falando na sua mente, rugindo no seu ouvido. E às vezes está ali falando isso, falando aquilo, falando aquilo outro, botando a dúvida, a incerteza. Você acabou de orar, terminou a oração e disse amém, glória a Deus. Levantou da oração, começou os pensamentos. Será? E vai dar certo? E se não der? Tem um demônio ali, meu irmão. Ele está do seu lado, ele está perto de você. Ele não consegue saber o que eu penso. Como é que ele vai saber se está dando certo os pensamentos? Quando ele observar o que eu falar e o que eu fizer. Pela minha fisionomia, ele vê se está funcionando os pensamentos que ele bota na mente. Mas ele está ao meu redor, falando no meu ouvido. Às vezes eu estou sentado na cadeira, ele está do lado. Eu estou deitado na cama, ele está perto. Eu me lembro um dia que eu orei por uma pessoa que manifestou um demônio na esposa. E naquele dia o marido não quis ir no culto, ele ficou em casa. E daí a esposa se manifestou, tinha terminado a reunião, eu fiz uma oração por ela, ela manifestou um demônio. E daí aquele demônio que estava nela, eu perguntei aonde mais tinha demônio na vida deles. Não me lembro direito da conversa, né? Mas foi mais ou menos assim. O demônio disse que lá na casa dela, onde o marido estava deitado, o demônio disse que tinha um demônio do lado do marido dela, que estava querendo botar como se fosse uma depressão e não deixar ele se levantar. Depois que eu expulsei o demônio da mulher, mandei todos os demônios que estavam na casa, todos embora, que eu libertei ela, eu perguntei para ela, por que teu marido não veio? Ele tá como se, mais ou menos ela disse isso, como se ele estivesse meio desanimado, não quis se levantar, não quis vir. E quem é que estava botando o desânimo, a depressão e a tristeza nele? Era um demônio. E o demônio disse, tem um demônio lá com ele. Não estava dentro, talvez não estaria dentro dele, mas estava onde? Ao redor, agindo nos pensamentos e convencendo ele a não ter ido naquele culto, convencendo ele a ficar em casa deitado, meio chateado, deprimido. E eu fico pensando, o que ele não estava imaginando deitado naquela cama acordado, sem conseguir levantar? Que pensamento será que não estava vindo na mente daquele homem? Muita coisa, às vezes até de divórcio, de adultério, de se matar, porque tinha um demônio ali agindo na mente. E o demônio disse, tem um demônio lá, agindo naquela pessoa. Então, irmão, se eu estou com esses pensamentos, é porque existe um demônio ao meu redor. Eu me lembro um dia que aconteceu uma vez um caso comigo, que eu estava batizando umas pessoas. E daqui a pouco eu fui batizar uma senhora. E quando eu levantei ela das águas, ela saiu falando em línguas. Blá, 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 blá. Mas aquilo ali começou a me incomodar o meu coração. Eu pensei, vou orar por ela. Mas eu pensei, mas isso é o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou voltar a falar demônio que está aí nessa mulher. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas começou a me irritar o coração quando ela falava em línguas, porque ela me incomodava. E eu estava segurando o pescoço dela assim, porque ela estava deitada na água, eu segurando o pescoço, ela com os olhos fechados falando em línguas. Eu botei a mão na cabeça dela e falei, demônio. Pum! Ela manifestou na hora. Não era o Espírito Santo, aquilo ali era um demônio.
Se fosse o Espírito Santo, não ia incomodar o meu coração, não ia ficar engraçado. Quando ela falava aquelas palavras, me dava um negócio engraçado aqui dentro. Era um demônio. Aí eu peguei, expulsei o demônio dela. Falei, irmão, o teu batismo não valeu. Desceu a senhora, voltou manifestado, né? Falei, eu vou ter que lhe batizar de novo. Eu batizei ela de novo, né? Porque aquele ali não valeu. Aí ela foi embora. Aí eu fiquei pensando comigo. Cheguei até a ligar para algum pastor colega e contar o caso. Nunca os colegas tiveram um caso igual esse aí. Eu também nunca tive. E daí no meu escritório eu falei para o colega, para o líder, alguma coisa. Eu vou procurar essa pessoa, próximo culto, vou conversar com ela, ver se está tudo bem. Falei dentro do meu escritório. Chegou o próximo culto, a mulher apareceu. Ô irmã, eu quero falar com a senhora. Ela olhou para mim assim e disse, pastor, eu sei que tu quer falar comigo. Eu disse, como tu sabe? Eu estava lá na minha casa e veio uma voz no meu ouvido dizendo, não vai nesse culto porque o pastor vai te procurar para conversar contigo. Sabe o que tu faz? E começou só com o pensamento, se mata. Não vai na igreja, tu tem que se matar. E ela disse que viu uma voz na mente dela, lá na casa dela, falando com ela que eu ia procurar ela para conversar com ela. E daí outra coisa, falando que ela tinha que se matar, que ela não tinha que ir na igreja, dizendo se mata. Chegou a hora da oração forte, eu orei por ela, a primeira coisa que aconteceu o quê? Manifestou o demônio ali. E o demônio fica onde? Na mente da pessoa. Então, se tem um demônio falando na minha mente, se tem uma vozinha vindo, é porque tem um espírito ao meu redor. E como é que eu combato a batalha do pensamento? Em primeiro lugar, não adianta tu distrair a mente. Ah, eu vou pensar em coisa boa, vou pensar nisso, daquilo, eu vou destruir a cabeça, eu vou olhar um filme. Não adianta. Isso é paliativo. Só tem uma forma de vencer o diabo. É lutando com ele. Eu tenho que resistir. Vamos lá. Segue aqui na nossa folha então. Como resistir? Isso aqui eu estou falando para você de uma experiência até pessoal que eu já passei. Precisamos falar em voz alta o que a palavra de Deus diz. E daí aqui, ó, primeira coisa, você entendeu? Estou com um pensamento ruim, não adianta eu distrair a cabeça. Não, vou pensar coisa boa. Vou ler a Bíblia. Às vezes tu vai ler a Bíblia e o pensamento continua. Eu vou orar. Às vezes tu dobra o joelho para orar, tu está falando uma coisa com Deus e a mente está lá para o outro lado, distraído, pensando em outra coisa. É aquela oração tu nem consegue se concentrar para buscar Deus, porque o pensamento vai lá para o outro lado. O que eu tenho que fazer? Primeira dica que eu disse aqui, você tem que falar em voz alta. É a primeira coisa que você tem que fazer, é abrir a sua boca, se está vindo pensamento ruim, e em voz alta, demônio, eu sei que é tu que está aqui. E daí o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar uns versículos da Bíblia que eu conheço e vou entrar numa batalha. Como é que Jesus venceu o diabo no dia que ele foi tentado? Ele abria a boca e ele falava aquilo que estava escrito. E é isso que eu vou fazer. Eu me lembro uma vez que eu comecei a me dar uns pensamentos, eu falei, Deus, como é que eu venço essa batalha? Deus começou a falar, você tem que abrir a boca, você tem que falar o que está escrito, e assim eu consegui vencer. Vamos lá. Aí diz aqui, pessoal, número 1, me lembro uma vez, mais ou menos isso aconteceu. Você precisa falar em voz alta, porque o diabo tem que te ouvir, ele está ao teu redor, o que diz a palavra de Deus. Use estes versículos, porque o inimigo precisa te ouvir. Número 1, a nossa mente é a mente de quem? De Cristo. Primeiro versículo, 1 Coríntios 2,16. Olha o que diz. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o primeiro versículo. Começou com os pensamentos ruins, Satanás, eu sei que é tu que está aqui, e olha só, eu conheço a Bíblia, e eu sei que tu não pode agir na minha mente. Por quê? Porque eu sei que a Bíblia diz que a minha mente é a mente de Cristo. E aquilo que é de Cristo você não pode tocar. Sai do meu pensamento agora. Eu não aceito esse pensamento. Vai embora. Porque se a minha mente é de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo. E eu não aceito pensar essas coisas ruins e negativas. Segundo versículo que eu posso falar. Aquele que é de Deus, o maligno, não toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, a pessoa não vive no pecado. Mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. Deixa eu te explicar as duas partes do versículo. Primeiro, aquele que nasceu de Deus, ele não consegue mais viver no pecado. A pessoa vem na igreja, ela está fumando, ela começa a pegar nojo do cigarro. Ela está bebendo, ela começa a pegar nojo. O que nasce de Deus, ele não consegue mais viver em pecado. A pessoa pode ter chegado na igreja em pecado, mas ela não consegue mais continuar com aquele erro. Ah, eu cheguei na igreja, eu estou fornicando. Cada vez que eu vou praticar fornicação, eu começo a me sentir mal.
porque eu não consigo mais viver no pecado, porque eu nasci de Deus, eu fui gerado pelo Senhor. Se eu estou conseguindo, é que talvez não houve esse nascimento. E daí a Bíblia diz que o que é de Deus, ele se conserva. A pessoa de Deus, ela se conserva, ela não consegue mais viver no pecado. Ela errou, ela se sente mal. Puxa, eu tenho que pedir perdão. Me perdoa. Então ela está se conservando. Cada vez que ela se suja, ela vai lá e se lava. Porque ela não consegue mais ficar suja. Ela não consegue mais continuar com o pecado. Ela precisa se limpar. Porque ela nasceu, é de Deus. Aí diz aqui, ó, o que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. E a gente procura ter uma vida sem pecado. E olha o final do versículo. E o maligno não lhe toca. E esse é um dos versículos que você pode confessar. Diabo, eu sei que está escrito. 1 João 5,18. Eu sou de Deus e tu não pode me tocar. Eu te proíbo agora de tocar na minha mente. Até agora tu tocou nos meus pensamentos, mas a partir de agora eu estou dizendo, cai fora. Em nome de Jesus. Você não vai tocar mais na minha mente. Eu não aceito mais. Terceiro versículo que eu posso usar. Eu separei só alguns. Deus nos deu poder e autoridade sobre todo o mal. Lucas 10, o versículo é o 19. Vamos ler aqui. Olha o que diz. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E o que a Bíblia diz, pessoal? E não lhes fará dano algum. Então a Bíblia está dizendo, Deus me deu poder para pisar. Pisar significa poder para aniquilar ou destruir. Quando eu piso numa barata, o que eu faço com ela? Eu matei ela, acabei com ela, não volta mais. Então Deus me deu poder para pisar naquilo que é difícil. Por que ele fala de serpente e escorpião? Você tem que imaginar que naquela época não era civilizado. As pessoas caminhavam quilômetros no meio do mato, do deserto, de um lugar árido, cheio de pedras, para chegar numa outra cidade. Às vezes você tinha que montar uma barraca, acampar no meio do caminho, num lugar onde era só você e uma fogueira. E naquela época, você imagina, o que é um animal perigoso que você pode estar dormindo dentro de uma barraca que pode te picar? Um escorpião. Venenoso, mata você. O que mais podia pegar a pessoa? Uma serpente. Então Jesus olhou aqueles seres que eles mais tinham medo, que para eles eram seres muito perigosos, e disse, olha, eu dei poder para você destruir os demônios. Ou seja, os piores demônios que vierem, vocês podem pisar neles. Ou seja, vocês têm poder para acabar com eles. E não pode te fazer dano nenhum. O demônio não vai te fazer dano nenhum. E agora continua comigo. Aí diz aqui, ó. E eu lhe dei autoridade para pisar, ser cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Mas pode chegar o demônio para você e dizer, eu sou fulano de tal. Ah, é? E eu sou Luiz, filho de Deus, que tem o poder do nome de... E ele diz que eu tenho poder sobre todo o mal. Não importa o teu nome, eu tenho poder sobre você. E daí ele diz mais aqui, nada lhes fará dano. Nada, meu irmão, nada. E o demônio sabe quem você é. Quantas vezes eu fui orar por um demônio que está manifestado uma pessoa, e às vezes ele estava querendo, ali eu pegava, estava ali na pessoa, eu pegava e dizia, demônio, você sabe quem eu sou? E o demônio dizia, eu sei. E eu dizia, agora em nome de Jesus você vai cair fora, porque o demônio sabe quem é o Deus que você serve. Agora número 4, qual o quarto versículo? O nome de Jesus, ele está acima do quê? De todo nome. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Então Jesus está na mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então não tem nome mais poderoso que Jesus. Ah, mas é o câncer. Está abaixo de Jesus. Mas é a AIDS. Está abaixo de Jesus. Não, mas a pessoa manifestou o vírus do HIV. Está abaixo. Ah, mas é a úlcera, não sei o que. Tem demônio que vai manifestar, às vezes vai dizer, eu sou Lúcifer. Amém. E daí você diz, eu sou filho de Deus. Cai fora. Pum. Ele vai cair fora. O nome de Jesus está acima de tudo. Tem um demônio que tem até a voz grossa. Sou o não sei o que. Beelzebub. Amém. Tem demônio que fala esse nome. Sou o chefe, não sei o que, tem não sei quantos comigo, e aquela voz forte. Não, mas eu tenho o nome de Jesus. Às vezes ele fala, chega a arrepiar o braço assim. Ele fala com aquela voz, chega a arrepiar o cabelo, mas você olha para ele e diz, mas eu tenho o nome de Jesus.
E ele não é forte, não. Agora continua. E daí diz aqui, e vamos ler o versículo de Filipenses 2. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, lê comigo, se dobre todo o joelho, que está onde? Primeiro, no céu. Quem que está no céu? Os anjos. Quando eu uso o nome de Jesus, os anjos vão fazer a obra. Segundo, na terra. Quem é que está na terra? O meu corpo. Quando eu uso o nome de Jesus, a minha saúde, o meu corpo, a minha carne, o meu físico tem que obedecer e ficar curado, porque eu estou usando o nome de Jesus. Eu posso dizer, meu corpo, fique curado em nome, e ele tem que obedecer, porque ele está sobre essa terra. Todos os homens vai chegar um dia que vão se dobrar, até aquele que diz que não acredita. Agora continua, na terra e debaixo da terra simboliza quem? Os demônios, os mortos. Então, ao nome de Jesus, os demônios sabem que eles têm que obedecer. E agora continua. E aqueles demônios que agem nos lugares celestiais, que o apóstolo Paulo fala, eles também vão ter que obedecer. E daí diz aqui, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Então, nesse nome, não importa qual seja o demônio está botando pensamento, sai daqui, porque a minha mente é de Cristo. Aquele que é de Deus tu não toque, eu estou de Deus, não estou no pecado, tu não vai me tocar. Daqui a pouco ele vem com o pensamento, tu está no pecado sim. Tu é o pai da mentira, Satanás, sai daqui. Amém? Ele é o pai da mentira, João 8,44. Deus me deu poder e autoridade para acabar com você e me deu o nome de Jesus que está acima de todo. Bom, o diabo já viu que tem um crente que conhece a palavra. Cai fora. Ele vai cair fora porque ele viu que você conhece o Evangelho. Agora segue, vamos terminar. Você precisa falar em voz alta para que todos no mundo espiritual possam te ouvir. Não adianta pensar e tentar lutar usando seus próprios pensamentos, pois o inimigo não sabe o que você pensa, mas poderá fazer o quê? Te ouvir. Porque se você ficar assim, fazendo uma cara feia, mexendo a cabeça para um lado para o outro, tentando mudar o pensamento, o diabo vai olhar assim e não sabe o que você está pensando. Ele só consegue perceber quando eu abro a boca e falo. Aí ele sabe o que tu está querendo dizer. É a mesma coisa se você olhar para mim, fechar os olhos e ficar com a cabeça para os lados e a cara, o rosto para um lado para o outro, eu não sei o que você está querendo. Eu vou até achar que você está meio fora de si. Agora, se você abrir a boca e dizer sai, aí eu entendo. O demônio também é assim, ele não sabe o que você pensa. Continua. Pois o inimigo não sabe o que você pensa, mas poderá te ouvir. Agora, se mesmo confessando, você não conseguir vencer os pensamentos que têm vindo até a sua mente, procure a ajuda do seu pastor ou de alguém e peça uma oração, porque às vezes uma oração vai resolver tudo. Contudo, não se esqueça de que você não resistirá apenas uma vez, porquanto o próprio Senhor Jesus precisou resistir diversas vezes ao inimigo enquanto estava sendo tentado no deserto, Lucas 4, do 1 em diante. Por isso, não pare de oferecer o quê? Resistência. Pastor, eu resisti, o pensamento caiu fora. Uma semana depois ele voltou. O que eu faço? Resisto de novo. Aí continua. Veja no que devemos pensar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Se vier aos seus pensamentos algo ao contrário ao que o apóstolo Paulo disse, faça o quê? Resista. Se vier algo ao contrário do que esse último versículo que a gente leu, o que eu faço, pastor? Resista. Não aceite. Você precisa resistir. Não adianta tentar se distrair. Não, eu vou me ocupar. Resista. É isso que você precisa fazer. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Vamos fazer uma oração aqui a Deus.